E aí, já teve aquela sensação de que a abertura do mercado é pura sorte? Sabe como é? Uma vela gigante para cima, outra para baixo, e a gente fica ali tentando adivinhar para que lado o preço vai. Se a sua estratégia para esse momento depende de um setup solto, a verdade é que você está operando no escuro. Mas e se desse para montar um cenário completo, uma tese de verdade antes das 9 da manhã? É exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos ver como transformar a primeira vela do dia em uma oportunidade de clareza e confiança. Olha só, essa frase resume o problema de, sei lá, 90% de quem está começando. Aquela busca incessante por um padrão, um setup mágico, sem entender o contexto por trás do movimento. É como tentar navegar em alto mar olhando só para a bússola, sem ter um mapa, sem saber a previsão do tempo. O que a gente vai fazer aqui é justamente isso: te dar o mapa completo e a previsão do tempo antes mesmo do pregão começar. Certo. Então vamos para o primeiro grande conceito: entender a diferença entre leitura e setup. Isso aqui não é só um detalhe, não. É uma mudança de mentalidade, sabe? É o que separa a consistência no longo prazo da sorte de um dia só. Pensa assim, ó, um setup é um gatilho. Ele te diz quando entrar ou sair. Já a leitura de mercado é o porquê de o preço estar se mexendo. É entender o cenário todo. Quem opera só com setup é reativo, fica esperando um sinal aparecer. Agora, quem faz a leitura é proativo, entende as forças que estão em jogo e consegue antecipar os movimentos mais prováveis. É essa virada de chave que a gente quer provocar. Então, o nosso foco muda da água para o vinho. O objetivo não é mais caçar um setup naquele primeiro minuto caótico do dia. O objetivo passa a se construir uma tese, sabe? Uma análise forte antes das 9 da manhã. A gente quer chegar para operar já sabendo o que esperar do mercado e não ser pego de surpresa. Tá, mas como é que a gente constrói essa tese na prática? A resposta está em 4 pilares. Pensa neles como se fossem as 4 pernas de uma mesa. Se todas estiverem firmes e apontando para a mesma direção, a mesa fica super estável. Vamos dar uma olhada em cada um desses pilares agora. O nosso primeiro pilar, e talvez um dos que o pessoal mais esquece, são as commodities. A ligação delas com o nosso mercado, principalmente com o mini índice, é direta, é poderosa. Elas nos dão a primeira grande pista do dia. E o motivo é muito simples, como está aí no slide. O mini índice é baseado no Ibovespa, certo? E as duas empresas com mais peso no nosso índice são Vale e Petrobras. Enquanto a gente está dormindo aqui no Brasil, o petróleo e o minério de ferro estão sendo negociados lá fora, no mundo todo. Isso quer dizer que quando a nossa bolsa abre às 9, já existe uma pressão de compra ou de venda acumulada nessas ações. Se o petróleo e o minério subiram forte na madrugada, é um sinal muito forte de que o nosso mercado vai abrir tentando correr atrás dessa diferença. Ok, já olhamos as commodities. Agora, vamos para o segundo pilar, que é o que mede o humor dos investidores no mundo todo, o VIX. Pensa nele como se fosse o índice do medo do mercado global. A lógica aqui é bem direta. O VIX, na prática, funciona como um termômetro do medo. Se o VIX está subindo, quer dizer que os grandões do mercado estão com medo, estão comprando proteção, e isso é ruim para mercados de risco como o nosso. Agora, se o VIX está caindo, o apetite ao risco aumenta, o que é ótimo para a bolsa. Agora a gente sai um pouquinho do cenário global e olha para dentro de casa com o nosso terceiro pilar, os juros futuros, o famoso DI. Eles mostram qual a expectativa do mercado para a taxa de juros aqui no Brasil e olha, o impacto disso nas ações é direto. Essa relação funciona tipo uma balança. Juros para cima pesam contra a bolsa, porque a renda fixa fica mais interessante, né? E o crédito para as empresas fica mais caro. Agora, juros para baixo aliviam esse peso e dão um empurrãozinho na bolsa. Olhar a direção do DI logo na abertura dá para a gente mais uma camada de informação que é, assim, crucial. Chegamos agora no nosso quarto e último pilar. E esse aqui talvez seja a informação mais direta que a gente pode ter sobre a abertura. Ele nos dá uma espiada do que aconteceu com as nossas principais ações depois que o nosso mercado já tinha fechado. A nossa análise da abertura, na verdade, começa no fechamento do dia anterior. Nossas gigantes como Petro, Vale e Itaú também são negociadas lá em Nova York através das ADRs, e elas continuam operando depois que a B3 fecha por aqui. O que um trader profissional faz? Anota a variação percentual dessas ADRs lá no aftermarket. Se, por exemplo, a ADR da Petro subiu 1% e a da Vale 0,5% depois do nosso fechamento, existe um saldo comprador que não foi colocado no preço aqui. O mercado brasileiro tende a tentar corrigir essa diferença logo nos primeiros minutos do dia seguinte. Perfeito. Agora a gente tem os nossos 4 pilares: commodities, VIX, juros e ADRs. Mas e aí?
como é que a gente usa isso para decidir se compra ou se vende? A resposta está na regra da confluência. A força da análise não está em um pilar sozinho, mas em ver se todos eles estão apontando para a mesma direção. Mas e naquele dia em que o cenário não está claro? O que acontece se o minério está subindo, mas o VIX está explodindo e as ADRs fecharam para baixo? Esse é o cenário mais comum, na verdade. E é aqui que a disciplina de um profissional aparece. O que fazer numa hora dessas? A resposta está toda aqui neste slide. Se os sinais estão conflitantes, como na primeira linha, o mercado está te dizendo que tem uma briga, uma indecisão. E a decisão mais inteligente numa briga é não entrar nela, né? Ficar de fora é uma posição. Agora, quando a gente tem confluência como na segunda linha, com commodities para cima, VIX para baixo e ADRs positivas, aí o mercado está dando um sinal verde. É um cenário de altíssima probabilidade. E isso, no fim das contas, é o que significa ter maturidade operacional. Ser trader não é sobre operar todo dia, é sobre saber escolher as batalhas. O trader que tem consistência espera pacientemente pelo dia em que o mercado oferece um cenário claro, em vez de ficar forçando a operação em dia de ruído. Então, vamos organizar tudo isso numa estrutura bem clara para já colocar em prática amanhã mesmo. A meta é simples: transformar o caos da abertura em uma oportunidade lógica e estruturada. Tá aqui o seu checklist pré-mercado. Passo 1, checar commodities. Passo 2, avaliar o VIX, o humor do mundo. Passo 3, observar a abertura dos juros. Passo 4, calcular o saldo das ADRs. E o passo final, o mais importante de todos. Passo 5, existe confluência? Se a resposta for sim, você tem uma tese. Se for não, você tem um dia para tomar um café e só observar. Simples assim. Então, a grande lição de hoje é essa: contexto é rei. As commodities te dão a direção inicial, o VIX mede o risco, os juros e as ADRs ajustam o cenário, mas a verdadeira virada de chave é entender que a sua maior habilidade como trader não é clicar, mas sim esperar. Esperar pela confluência que gera as operações de maior probabilidade. E para encerrar, eu queria que essa frase ficasse com você. O mercado não paga para quem acerta, paga para quem é disciplinado. E a disciplina começa na clareza. Essa clareza na análise que, dia após dia, constrói a consistência que todo mundo que opera busca. Se essa nossa conversa de hoje te deu um pouco mais de clareza para sua próxima abertura de mercado, a melhor forma de retribuir é deixando o like e se inscrevendo no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar produzindo material como este. Desejo a todos uma semana de muita clareza e ótimos trades.